pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje, nós vamos dar início a um novo capítulo lá do nosso livro. Para irem então acompanhando, pessoal da quarta etapa, abram aí o nosso livro então na página 213, unidade 1, capítulo 2, aonde então iremos trabalhar o direito à moradia, uma questão tão importante até os nossos dias atuais. Quis trazer aí então, pessoal, a nossa famosa e linda cidade de Picos nessa imagem para dizer que não somente em Picos, mas em muitas cidades do Brasil e do mundo, a questão da moradia, o acesso à moradia é sim um tema bastante importante para conhecermos e lutarmos para que todos, um dia sim, tenham uma moradia digna e consigam sobreviver da melhor forma possível. Tá certo, pessoal? E aí, então, a gente vai partir para a página 214 a partir desse tópico, moradia digna, um direito de todos. Ou seja, pessoal, o primeiro documento que nós podemos dizer na história que lá estava escrito que o ser humano tem sim o direito a uma moradia digna foi sim um documento conhecido como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, essa famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento que surgiu em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Como o próprio nome está dizendo, um documento apresentado ao planeta Terra, aonde então ali dizia que um dos direitos que os seres humanos possuem até hoje, é o direito a uma moradia digna. Então, desde 1948, esse direito ao cidadão de possuir uma moradia digna está lá escrito na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que no Brasil está na Constituição esse direito à moradia digna só a partir de 2000, ou seja, há 21 anos atrás é que esse direito social, esse direito à moradia digna está então oficialmente na nossa Constituição. Então, para nós brasileiros, é um direito aí recente, adquirido pelos cidadãos brasileiros. Tá certo, pessoal? Um outro dado importante que eu quis trazer para vocês, bastante atual, pessoal, é que até fevereiro de 2021, até pouco tempo aí, pessoal, até 7 meses atrás, existe, então, no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas sem moradia, ou seja, pessoas que não possuem uma casa em seu nome, uma casa para morar, pessoal. Então, é um grande número. Se nós pegarmos aí dados do IBGE, o Brasil vai ter em torno aí de 205, 210 milhões de habitantes. E aí, 33 milhões de brasileiros não possuem uma moradia, pessoal. Então, é um grande número, é um número alarmante, infelizmente, tá certo? Na nossa página 215, pessoal, nós vamos então falar a respeito do tópico moradia e desigualdade social. Pessoal, sim, a moradia, né, está sim entre uma das mercadorias mais caras que podemos comprar. E é por isso que muitos brasileiros, por não ter condição de comprar sua casa própria, ou moram de aluguel ou, infelizmente, não possuem um local para morar, tá certo? Por ser a casa própria, até hoje, infelizmente, algo muito caro para se possuir. E aí, pessoal, nós podemos ver que não é uma questão só de Picos, do Piauí e Nordeste Brasil, mas de todo o mundo, né? Na maioria das cidades do mundo, né? Muitas pessoas, sim, vivem em locais alugados, então, ou em locais precários, por a casa própria ser, sim, muito caro. E aí, a gente observa que poucas pessoas, então, elas possuem recursos financeiros para ter sua casa própria, né? Alguns possuindo até grandes casas, que a gente chama de mansões, né? E muitos outros brasileiros que não têm essa mesma condição. Então, por esse aspecto de alguns poucos possuírem casas próprias, mansões, por exemplo, e outros tantos não possuírem essa mesma oportunidade, é aí onde a gente pode observar essa questão da desigualdade
social. Ou seja, até hoje, né, a gente pode dizer que o poder público não agiu nessa questão de incentivar ou facilitar, colaborar para a maioria dos brasileiros na aquisição da casa própria, tá certo, pessoal? Um outro dado interessante, pessoal, é esse aí, né, que até 2010, ou seja, até 11 anos atrás, cerca de 6% dos brasileiros não possuíam uma moradia digna para viver. E aí, pessoal, vem aquela questão, infelizmente, que acontece no Brasil, principalmente nas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo, onde pessoas sem uma moradia digna, sem um local para ficar, ficam então ao léu, morando, se abrigando, né, debaixo de ponte, de marquises, né, de lojas, consequentemente ali, que é para dormir. E aí, principalmente no período de frio, eles ficam expostos e alguns, infelizmente, vêm a óbito. Então, sim, deveria ter uma política pública para incentivar, facilitar a aquisição de casas e dar, sim, moradia digna para esses brasileiros que, sim, precisam bastante. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluir nossa videoaula por aqui. Fique com Deus. Bons estudos!